Elaine Crochet. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma sandalinha para bebê, usando a linha Iris Suprema da Inovelar em fio duplo. Esse fio é 100% algodão e mercerizado. Agulha Clover 1,75 mm. Nós vamos iniciar pela sola, fazendo na base 12 correntes, desta maneira. Feito 12 correntes, 1, 2, 3 correntes para subir, lace. Na quarta corrente, um ponto alto, lace no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço agulha, na corrente seguinte, um ponto alto, na próxima repetindo. E vamos trabalhar para cada corrente da base um ponto alto até a penúltima corrente. Trabalhamos até a penúltima corrente, temos a última livre. Você vai laçar a agulha e dentro desta última corrente vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos para fazer a voltinha. Laço, e nós vamos trabalhar pegando a alcinha que sobrou do ponto ó, que nós fizemos, para fazer o outro lado. Então, para cada alça, você vai fazer um ponto alto, até a penúltima alcinha. Novamente. Trabalhamos até a penúltima alça, você vai laçar a agulha dentro da última alcinha, faça um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Conte 1, 2 e na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Laço agulha no ponto seguinte, meio ponto alto, no próximo, meio ponto, no próximo, meio ponto e no próximo repetindo. Temos aqui 4 meio pontos altos. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Observem que agora nós estamos sobre o primeiro ponto da voltinha, onde temos 7 pontos altos. Então, no primeiro, você já vai fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos o primeiro aumento. No próximo, você vai repetir um, no mesmo lugar, 2.
Temos o segundo aumento. E vamos continuar trabalhando aqui um total de 7 aumentos para fazer a voltinha. Igual nós fizemos na base, só que agora nós estamos subindo sobre os pontos que nós já temos. Trabalhamos aqui 7 grupos de aumentos. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo um ponto, no próximo um ponto alto. Laço no próximo meio ponto, no próximo meio ponto, no próximo meio ponto e no próximo repetindo. Introduzo a agulha no próximo, um ponto baixo, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. No ponto seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. E no último, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecha com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço no próximo, um pontinho apenas. Laço no próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto e no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço, no próximo, um ponto apenas, no próximo, repetindo, e vamos continuar até chegarmos ao lado do primeiro aumento da carreira anterior lá na frente. Observem, chegamos aqui ao primeiro aumento, ó, da voltinha da frente. Então, laço a agulha sobre o primeiro, você vai fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto apenas. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. No ponto seguinte, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. E no próximo, um ponto apenas. No próximo, você vai fazer um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, a mesma coisa. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um. No mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um. No próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. E no próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até chegarmos ao aumento lá da voltinha da parte de trás da sandália. Chegamos ao primeiro aumento da parte de trás, laço sobre o primeiro ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto.
E no último, um ponto apenas. Na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Você vai cortar o fio, passar por dentro e arrematar a ponta. Coloque a solinha sobre um papel e risque para fazer um molde como este. Agora, meninas, eu observei e já fiz várias peças usando o feltro como forrinho. Feltro estampado ou liso a seu gosto. Então, você vai pegar o molde, vai riscar no seu feltro pelo avesso e recortar, fazendo desta maneira. Fica perfeito, você vai colar isso no avesso da sua peça. Lembrando que o feltro deve ser um pouquinho menor que a solinha de crochê. Ele vai ficar bem confortável, é bem macio para o bebê, vai tirar esse aspecto caroçudo do crochê no pezinho do bebê. Eu fiz vários para as minhas filhas, elas adoraram. Para começar a confecção da parte da frente, ó, observe, eu estou com a solinha com o avesso voltado para mim. Então, aqui neste ladinho, ó, você tem o primeiro aumento, ó. Então, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, introduzir a agulha. Contando a partir do primeiro ponto que está do lado do aumento, só para facilitar pra gente, ó. Passei a agulha, aqui nós vamos virar a solinha e puxar o fio. Você vai cortar o fio aqui e deixar delimitado. Observe, fio delimitado. Agora, nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. A solinha agora está no direito voltado para mim. Ó, tenho aqui aumento. Então, você vai contar, ó, 1, 2, 3. E no quarto ponto, introduzo a agulha, pegando apenas a alça de trás, meninas. Essa aqui, ó. Deixando essa de fora. Introduzo a agulha e puxo o fio. Aqui vou fazer uma corrente, 2, 3. Laço, pegando a alça de trás do ponto seguinte. Um ponto alto, laço, alça de trás do ponto seguinte. Um ponto alto e vou continuar fazendo um total de 9 pontos. Desse jeito. Sempre a alcinha de trás, para que a sola fique bem definidinha. Somente nesta carreira. Esta parte nós podemos trabalhar os pontos altos normais, ou você pode trabalhar em relevo, pegando sempre a alça de trás de cada ponto. Vamos fazer então em relevo, ó. Introduzo a agulha na alça de trás do primeiro e passo aqui fazendo um ponto baixo, desse jeito. Uma, 2 correntes, laço na alça de trás do ponto seguinte. Um ponto alto, sempre na alça de trás, para formar um relevo. Vamos fazer isto sobre todos os pontos. Sempre a alça de trás. O último pontinho fica mais dobradinho. E viro. Ó, sobre o último, ó, pego a última alça, puxo. Um ponto baixo, 1, 2 correntes. Alça de trás novamente. Continuo. Sempre assim, até o final. Trabalhamos até o final, viro. Sobre o último ponto, pegando a alça de trás, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço, alça de trás do ponto, um ponto alto. Nós estamos fazendo aqui a quarta carreira. Vamos trabalhar um total de 8 a 9 carreiras. Aí depende da largura que você quer a parte da frente. Se o bebê tiver o pezinho mais magrinho, você faz menos. Se você tiver um bebê com o pezinho mais gordinho, você faz as 9 carreiras. Sempre assim.
Observem, meninas, trabalhei para minha sandália um total de 8 carreiras. Observem que o ponto relevo, ele vai ficar meio sanfonadinho. O ponto alto normal, você vai ter uma pecinha aqui mais retinha, e depende do gosto, todas ficam lindas. Então, chegou ao final, você vai cortar o fio, deixando para a aplicação do outro lado. Então, passe aqui por dentro, ó, para fazer a laçadinha no final, e corte pra gente aplicar do outro ladinho. A aplicação, já deixamos delimitado aqui, ó, ela será feita a partir deste ponto que está delimitado para a parte da frente. Agora, nós vamos iniciar a aplicação. Observe, tire o fio que está delimitando o pontinho. E aqui, ó, nós já vamos passar pegando a alcinha que está aqui dentro, ó, e vamos puxar. Como eu fiz apenas 8 carreiras, então meu fio está do lado da marca. Então, temos o primeiro ponto já passado por dentro. Então, vamos para o segundo. De um lado, pegando somente a alcinha que está aqui dentro. E puxo. Para o próximo, pego o pontinho e a alcinha de dentro. E passo. Pego o pontinho e a alcinha de dentro. E passo. Faça isso em todos os pontos. Nós temos 9 pontos. Vamos passar em 9 pontos da sola. Observem como ficou. Fica bem bonitinho, bem delicadinho. Então, você vai passar por dentro do último ponto. E aqui vamos fazer o arremate. E do lado do avesso, você esconde o ponto. O fiozinho, corte rente, faça várias voltinhas. Vamos cortar o fio rente. Observem como vai ficar. Agora, na metade da frente, você vai passar um fio na agulha. E aqui nós vamos franzir. Ó, passou por dentro, desta maneira. Segure uma pontinha. E aqui em cima nós vamos fazer um nozinho para amarrar. Corto. E esta parte nós vamos decorar com lacinho, pedrarias, a seu gosto. Florzinhas de crochê, botões, fica a seu critério. Agora nós vamos fazer a parte de trás. Para fazer a parte de trás, nós vamos delimitar a nossa peça deste lado, ó. Então, nós temos aqui o último ponto, você vai contar 1, 2, 3. E no quarto ponto, vamos puxar o fio e marcar. Deixar aqui para saber onde temos que parar com o outro lado. E deste lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Temos o último ponto, então vamos contar 1, 2, 3. E no quarto ponto, pegando apenas o fio de dentro, vamos puxar o fio para iniciar o trabalho. Puxamos o fio, uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. No pontinho seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, sempre na alcinha de trás. E vamos trabalhar assim até chegar lá no pontinho que nós delimitamos. Chegamos, ó, nós vamos tirar o fio que deixamos aqui e fazer um ponto sobre ele. Agora, vamos virar, fazer uma corrente no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O próximo pontinho, você vai pular e introduzir a agulha no próximo e fazer um ponto baixo.
E agora nós vamos ponto sobre ponto, até chegarmos a 3 pontos lá do final, onde vamos fazer a redução novamente. Aqui nós já estamos trabalhando ponto normal, pegando o pontinho inteiro. Só na primeira carreira que a gente pega a alcinha de trás da sola. Ó, 1, 2, 3. Então, nós vamos pular este ponto e introduzir a agulha no próximo. Um ponto baixo e no último, um ponto baixo. Viro novamente. Para voltar, você vai fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e continua. Nesta carreira não temos reduções, somente ponto sobre ponto. Trabalhamos até o final, vamos virar da mesma maneira, ó, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo no próximo, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar até chegarmos à parte central de trás, para fazer uma redução. Aqui assim, mais ou menos. Ó, agora vamos pular este pontinho, aqui não tem lugar certo, basta ser mais ou menos no centro. Pulamos um pontinho e vamos seguir normal. Quando você pular um pontinho assim, faça bem justinho o ponto, para ele não ficar com um buraquinho. Vamos continuar até o final. Ponto sobre ponto. Vire a peça. Para voltar, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No ponto seguinte, você vai pular e no ponto à frente, um ponto baixo. Agora, nós vamos seguir até chegarmos a 3 pontos do final novamente, para fazer a última redução. Esta parte fica bem certinha no pé do bebê, por isso tem que ser feitas as reduções para não ficar aberto. Senão não vai encaixar na parte de trás do pezinho. Ó, 3 pontos do final, então pulo um ponto, no próximo um ponto baixo e no último um ponto baixo. Agora nós vamos virar um ponto no primeiro, no próximo e continuar desta maneira, ponto sobre ponto, esta e mais 2 carreiras, sempre assim, ponto sobre ponto. Trabalhe essa até o final, faça mais 2. Para fazer a alça, ó, após ter finalizado, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos trabalhar aqui um total de 18 correntes. Observando que aqui nós terminamos a peça, já vamos seguir com a alça. Para fazer o outro pezinho, você vai cortar o fio, arrematar, prender deste lado e fazer exatamente o que estamos fazendo aqui, para ficar certinho o parzinho. Basta seguir fazendo as 18 correntes para a alça. Observem, fiz 18 correntes, agora vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes para a minha alcinha de fechar com botão. Isso aqui você vai fazer de acordo com o tamanho do botão que você for usar. Laço, na 6ª corrente, um ponto alto. Laço, na próxima, um ponto alto. Na próxima,
um ponto alto e continuo. Ponto sobre ponto até o final. Trabalhamos até o final. Agora você vai, ó, introduzir a agulha na base e aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Procure sempre respeitar a altura do ponto para prender aqui, ó. Agora nós vamos cortar o fio e arrematar. Observem, trabalhamos a alça, nós vamos decorar esta alça e vamos aplicar o botão aqui, neste cantinho. Para decorar a alcinha da nossa sandália, eu vou usar manta de strass. Eu coloquei na minha 3 bolinhas por 21. Aí você vai cortar de acordo com a sua, porque cada artesã tem uma tensão de pontos, ó, e pode ficar menor ou maior. Então, você vai medir antes de cortar o seu. A pedraria, meninas, nós vamos sempre colocar costurando. Então, você vai precisar da mesma linha que fez a sua peça. Vamos colocar assim. A vantagem da manta é que você pode costurar com agulha normal de costura. Eu uso um pouquinho mais grossa, que facilita na hora de a gente passar. Se você quiser passar uma cola na base só para manter a peça no lugar, pode ser feito também. Então, ó, vou prender o fio, descendo, ó, você sobe entre as bolinhas e desce na lateral. Tomando cuidado para não furar o dedo lá embaixo. Prendemos. E sobe do outro lado, ó, entre as outras bolinhas, e desce na frente novamente. Essa primeira parte aqui, a hora que você começa a prender, é mais durinho. Ó, prendemos as duas pontas. Aqui nós vamos arrematar só no final. Agora, nós vamos fazer isto em todos os espaços. Quando você estiver fazendo o seu, aí você vai ver, ó, entre os espaços, entre uma bolinha e a outra. Vamos assim, ó, prendendo um lado e depois vamos voltar no outro. Ou quantas vezes você tiver, quantas bolinhas você tiver, você vai passar esta costura, ó. Desce em uma, sobe na outra. Como se você estivesse costurando normal, ó, desço na outra. É bem firme, porque tem um silicone onde os strass são grudados, e entre cada strass tem um metal, onde o ponto segura. Não vai poder ser arrancado depois pelo bebê. Então, vamos fazer isto até chegar ao final de todos os buraquinhos. Depois a gente voltar com este outro lado. Eu vou mostrar para você a sequência. Observem, eu estou aqui, ó, neste espaço interno. Então, agora eu vou subir com a parte de fora, só um pedacinho, pra gente voltar com o outro lado. Ó, saí do lado de fora da última pedrinha, vou descer novamente no mesmo lugar, ó, entre os de trás, ó, entre as 4 primeiras, para arrematar esse final, para ele ficar bem certinho. Aqui novamente, eu vou subir entre as 4 do outro lado e vou descer na frente, no final de tudo. Sempre pegando o silicone que tá aqui no cantinho, porque senão não adianta. Passei por dentro do silicone e arrematei. Agora, meninas, nós vamos voltar fazendo a mesma coisa, ó, com este outro lado. Vou subir de novo aqui e vou descer à frente, ó. Deixa eu passar por esse lado para facilitar. Ó, desci à frente. Puxe bem. Ó. Desço à frente. E basta fazer isto até chegar ao final novamente. E sua manta de strass estará aplicada com segurança. Observem como ficou aqui na parte de dentro. Vou mostrar para você como faz
o arremate das pontas, ó. Aqui tem as duas pontinhas, a do início e do final. Então, você vai fazer assim. Somente um nozinho bem justo para não ficar relevo. E corte bem rente as pontinhas. Observem como fica bem seguro. Na parte da frente, eu também vou usar o strass, preso desta maneira. Eu coloquei para mim 3, 2, 4, 6, 8, 3 por 8 pedrinhas. Aí você vai cortar de acordo com a sua medida aí. Ó, então, vamos aplicar do mesmo jeito, com agulha, linha de um lado e do outro. Aqui a parte da frente, você pode usar, ó, botões de bebezinhos, carrinho de bebês. Você pode encontrar esses botões na loja da Big Arts. Tem uma grande variedade de botões infantis lá, bem bonitos. Observe, apliquei o botão no centro, os strass na lateral e na parte do fechamento. Agora, nós vamos aplicar o feltro dentro da nossa sandalinha. Vamos abrir. Isso aqui vai ser aplicado, meninas, com cola. Se você quiser fazer pesponto, fica bem bonitinho. Também não tem problema. Para fazer o pesponto, você vai usar a mesma linha que você trabalhou a sola, no nosso caso, a branquinha, né? Então, vamos fazer o pesponto. Observem, para aplicar, usando o pesponto, nós vamos usar fio na cor da solinha e aplicar com a agulha de mão. Se você quiser usar cola, você vai aplicar usando cola de silicone líquido ou cola para artesanato universal. Basta passar, já mostrei em outras vezes, ou com outras peças. Basta passar um pouquinho e vai apertar e deixar pronto. Então, para fazer o pesponto, ó, a agulha lá de baixo para cima, ó, puxa o fio. Deixa o pedacinho na base. Lá na frente. Esta é a última parte mesmo. Quando você terminar de fazer o sapatinho, a sandalinha, que você vai fazer a aplicação do feltro. Suba a frente. E desço novamente. Subo a frente e desço novamente. Nós vamos fazer isto em toda a volta do feltro. Mesmo aqui embaixo, você vai abrindo e vai passando, vai passar a agulha para o outro lado e dê a volta completa. Vai ficando assim, ó. Observem como vai ficar. Fica bem fofinho, bem confortável para o bebê e ajuda também na firmeza da solinha. Vai ficar bem lindinha a sua peça. Ó, observem como fica pronta.